Ser bem-vindo, Rei da glória. Ser bem-vindo, Rei da glória. Inunda-me, transborda-me e enche-me da tua glória, honra e força e poder. Muda meu coração, traz de volta a paixão. Me ensina a amar e perdoar os meus irmãos. Muda meu coração, traz de volta a paixão. Me ensina a amar e perdoar os meus irmãos. Glória, 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 glória. Glória, inunda-me, transborda-me e enche-me da tua glória, honra e força e poder. Muda meu coração, traz de volta a paixão. Me ensina a amar e perdoar os meus irmãos. Muda meu coração, traz de volta a paixão. Me ensina a amar e perdoar os meus irmãos. Glória, glória, te darei a glória por todos os meus dias. Enquanto eu viver, glória, te darei a glória por todos os meus dias. Enquanto eu viver, glória, te darei a glória por todos os meus dias, enquanto eu viver. Glória, te amamos tanto. Glória, te amamos tanto, Senhor. Ser bem-vindo, Rei da glória.
Seja bem-vindo, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Muda meu coração, traz de volta a paixão. Me ensina a amar, 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 amar. Ureu larabasundoroyo, reranaratsundoro canderela tundoroyo, charamalamasundoroyo, jeremacantorodo, jeremalamasundoroyo. És tão simples, mas extraordinário, graça irresistível, favor imerecido. O homem depravado, totalmente condenado, resgatado por amor. És tão simples, mas extraordinário, graça irresistível, favor imerecido. O homem depravado, totalmente condenado, resgatado por amor. Majestoso, poderoso Deus, que me ama. Majestoso, poderoso Deus, que me ama. És tão simples, mas extraordinário, graça irresistível, favor imerecido. O homem depravado, totalmente condenado, resgatado por amor. Majestoso, poderoso Deus, que me ama. Majestoso, poderoso Deus, que me ama. Graça e paz, amados, tudo bom? Que momento é esse que a gente está vivendo, né? Eu estava falando com Deus sobre como compartilhar com vocês e ajudar vocês a sair desse momento difícil e ao mesmo tempo não ficar falando de forma repetida sobre o caos que nós estamos vivendo. E eu comecei a fazer uma análise. Comecei olhando para minha filha. Minha filha estuda numa escola que não está tendo, como os seus filhos, a aula de forma presencial. E ela está tendo que estudar sozinha. E ela, ao mesmo tempo que ela sente saudade da escola, ela me disse assim: pai, como é difícil eu estudar e aprender de uma forma bem solitária, porque apesar de ter professores bons passando vídeos, não é a mesma coisa. E eu vendo a sua dificuldade, ela compartilhou comigo: pai, para você ver, tem uma amiguinha minha que já desistiu da escola, porque a gente está em maio, não tem previsão até junho, e praticamente já se passaram meses onde eu praticamente perdi tudo. Então será que vale a pena? E ela falando isso, e alguns desistiram,
e a Amanda está lá se esforçando. Quando voltar a escola vai ter outras formas de trazer de volta esse estudo que foi perdido, estudando de manhã e à tarde. Mas eu estava pensando também no nosso cenário. Olha o cenário que nós estamos. Nós estamos num cenário de completamente instabilidade em todas as áreas. E eu queria compartilhar uma palavra com você que vai te ajudar, porque faz a gente pensar que Jesus passou por um momento parecido como esse. Quando eu digo parecido, é para que você entenda que nós somos capazes de vencer esse momento. Irmãos, vamos ser sinceros, é um tempo de tamanha confusão, onde é só você ligar em qualquer noticiário que você vê os profetas do caos pregando o tempo todo. É muito difícil você ver uma palavra de ânimo, e sem falar que é fofoca para tudo quanto é lado. É um falando mal do outro, o outro falando mal de um, e sem falar que a igreja evangélica, em alguns momentos, não está se comportando da maneira que deveria, porque a gente vê pastores um brigando com o outro no momento onde era para a gente estar unidos, sem bandeiras, a gente falando sobre o reino de Deus, e sem falar num sentimento que é uma igreja destemperada, é um governo destemperado, é um governo cheio de lutas. E de verdade, assim, eu torço mesmo para que o Brasil e o governo possa estar bem, mas imagine um governo que assume depois de um tempo de muita corrupção, e vamos dizer assim, a nossa economia estava um caos, muitas pessoas desempregadas, com nome sujo, e de repente o governo chega cortando algumas coisas, uma luta travada, que nós sabemos que existe um sistema, o sistema é muito maior do que a gente possa comentar, um sistema que estava tentando entrar nas escolas, nas casas, tirar o direito dos pais de serem pais, dizendo que quem deveria educar a sociedade seria o Estado. Você imagina seu filho sendo educado pelo Estado e não por você, pelos seus princípios, pelos seus valores. E quando o governo começa nessa luta, ele começa a se estabilizar, vem esse vírus, vem essa crise, e ao invés de receber capital, o governo tem que investir e está ajudando com auxílio. Mas vamos ser sinceros, mesmo o governo ajudando nesse auxílio, esse auxílio não é capaz de ajudar pessoas que estão passando por muitos problemas, porque elas recebem uma quantia pequena e talvez seja impossível até dar mais, porque é muita gente precisando. É só a gente lembrar das pequenas empresas que provavelmente, se durar muito esse tempo e não tiver uma intervenção divina de verdade, vão falir. Então as pessoas ganham, ficam lá na fila, eu já vi filas imensas, as pessoas ganham aquela quantidade de valor e tem que pagar luz, tem que pagar água, e quando vê, não sobra mesmo. É só você ver, em qualquer supermercado existe milhares de pessoas pedindo, e eu estou falando de pessoas sinceras, e a gente vê, elas estão ali pedindo de alguma forma porque não querem roubar. E sem falar que estamos vivendo em uma época muito confusa, aliados deixam de ser aliados, a gente vê um se levantando contra o outro, e a gente fica assim: Deus, o que nós vamos fazer? E tem um momento na vida de Jesus que ele enfrenta tantas dificuldades, mas quando a gente olha para ele, mesmo no meio do caos, ele consegue ter uma palavra para certos grupos de pessoas. E talvez o que Deus queira falar com você é exatamente isso, te ensinar nesse momento, porque senão você vai começar a ficar confuso, e talvez você se torne exatamente como eles, cheios de confusão, cheios de corrupção e tantas coisas. Quando a gente começa a negociar os nossos valores por causa da necessidade, talvez a gente nunca tenha oportunidade de restaurar isso. A gente sabe, muitos casamentos estão terminando no meio da quarentena. Por quê? Porque as pessoas já estavam com o casamento fracassado e agora tem que conviver um com o outro no meio de conflito. Ao invés de resolver,
estão decidindo se separar. Mas vamos ler a palavra para você entender que toda essa minha introdução vai se encaixar perfeitamente no que Deus quer falar com você. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 18. Olha o que diz. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali ele entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. E tendo, pois Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes, dos fariseus, alguns guardas, chegou àquele lugar com lanterna, com tochas, com armas. E sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou: a quem buscais? E responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava com eles. E quando, pois, Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? E respondeu: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: já vos declareis que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai este aí, para que se cumprisse aquela palavra que dissera, que não perdi nenhum dos que me deste. E então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse: Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? Eu quero que você entenda que é um momento que antecede algumas coisas que iam acontecer com Jesus sobre a crucificação. E de repente vem na multidão alguém que estava muito próximo dele, que caminhava com ele, que convivia com ele. Era alguém, e eu sei que nós estamos passando um momento político, e eu não quero que você pegue essa palavra e tente introduzir em alguém, por favor. Esse não é o nosso intuito. O nosso intuito é você olhar para dentro de si mesmo, por favor. Eu preciso te dizer isso antes da gente começar a pregar, senão a gente tem a tendência de sempre achar que o Judas é o outro. Às vezes o rebelde, a gente precisa entender quem é, o que sai ou o que fica, ou o que fica ou o que sai. Então eu quero que você guarde essa palavra para você, por favor. Imagine Jesus, ele está no momento onde ele sabia o que ia acontecer, e de repente vem o primeiro tipo de pessoa, na frente de uma multidão, um discípulo que andava com Jesus, mas ele não tinha os sentimentos de Jesus, ele não tinha o caráter de Jesus. A Bíblia até diz que Judas, ele era um ladrão, ele tirava dinheiro porque ele era tesoureiro. E eu não quero falar especificamente de Judas, mas você imagina que ele era alguém com uma posição de honra, porque no meio de um grupo ele se destaca e é colocado como tesoureiro. Então significa que as pessoas confiavam nele. Ninguém ia confiar um dinheiro em alguém que não fosse digno de confiança, aparentemente. Você imagina que de repente ele, que andava com Jesus, que ele viu milagres acontecer, agora a sua mente está virada. A Bíblia diz que Satanás encheu o seu coração. Escute uma coisa, Judas não caiu de uma hora para outra, ele se alimentou disso, e à medida que ele se alimentou disso, ele ficou fortalecido nisso, e um dia isso se manifestou. É só você entender como ele fala com os sacerdotes. Eles falam assim: o que vocês me dão em troca de Jesus? Então significa que ele pediu algo que para ele ia valer mais do que o próprio Jesus. Ele ganha exatamente 30 moedas. E de repente ele vem no meio de uma multidão, ele está à frente da multidão. Sabe por que eu fico triste? Irmãos, quando você estiver com raiva de alguém, quando você quiser se rebelar, por favor, se tranque em casa. Porque
porque é muito feio você se levantar contra uma autoridade, você se levantar com um intuito muito pessoal, um intuito que não tem nada a ver com o reino. Existem pessoas que elas são assim, exatamente, elas são como Judas, elas estão no meio da igreja, elas participam e se alimentam da visão, mas não fazem parte, até porque uma visão que tem duas cabeças é um monstro. Aqui só tinha que ter uma visão, que era de Jesus, era o único reino, não eram vários reinos. E o problema é que Judas ele tinha um reino pessoal, que não era o reino de Cristo. Ele queria que Jesus governasse à sua maneira, ele tinha uma maneira de pensar como as coisas deveriam ser, e aí é que está. Eu sei que a gente usa essa palavra Judas como uma palavra muito pesada, porque se você parar para pensar, Judá e Judas vem da mesma essência, louvou o Senhor, vem a mesma coisa, mas a gente não consegue mais imaginar algo como isso, porque o nome foi corrompido, porque nós lembramos de uma traição. Agora, você pensa em alguém que às vezes é tão religioso que cria um evangelho muito pessoal, um evangelho fundamentado em coisas humanas. Às vezes a gente tem uma opinião, e eu já conversei várias vezes com pessoas assim, que a gente está conversando e ela diz assim: não, mas a minha opinião é essa. Eu digo: não, mas vem cá, ou minha filha, meu filho, a Bíblia fala isso. Eu sei, mas eu não concordo. A pessoa, e não tem problema você não concordar com a Bíblia, isso é um problema seu, eu não posso te obrigar. A Bíblia diz que é pelo Espírito. Agora você só não pode dizer que o que está escrito não é verdade, porque todas as provas históricas, pessoais, apontam para as verdades bíblicas. Um livro que passou de geração em geração, jamais mudado. Você está entendendo? Talvez não sirva para você. E existem pessoas que são assim, elas querem o evangelho, só que querem o evangelho da sua forma, querem a Bíblia como parte da Bíblia. Por isso que tem tantas outras Bíblias. A pessoa olhou para a Bíblia: não estou satisfeito com isso aqui não, eu mudo. Existe Bíblia de tudo quanto é tipo, porque as pessoas, não a Bíblia verdadeira, eu estou dizendo Bíblias que são adaptadas para serem usadas com outro fim, com outro propósito. E exatamente isso, concessões, negócio. E era isso que Judas estava fazendo no seu coração. Ao mesmo tempo que ele escutava a palavra de Deus, ele achava que ele precisava de outra coisa além de Cristo. Você imagina que 30 moedas valeram mais para Judas do que a presença do Senhor? Deixa eu te fazer uma pergunta: o que vale mais para você do que a presença de Deus na sua vida? Será que é seu dinheiro? Porque e agora? Para você ver, alguns que tinham muita condição financeira estão passando por dificuldade. E agora? Será que um rico que de repente tem uma certa idade está no hospital lutando pela vida do lado de alguém que não tem nenhuma condição, ele é mais ou menos merecedor? Esse vírus nos coloca em igualdade como seres humanos. O problema é que Judas, ele tinha um evangelho pessoal. Esse é o grande problema. Nós queremos deturpar o que diz a palavra de Deus. Nós queremos deturpar segundo as nossas emoções, segundo os nossos sentimentos. Então, quando me convém, uau, isso aqui é bom para mim. Mas quando não me convém, eu tenho certas dúvidas. Judas, ele estava no meio de uma multidão, ele gostava de estar à frente. Talvez ele tenha pensado: agora eu estou no meu local de direito, porque eu estou entre os sacerdotes, eu tenho algum título. Interessante que ele estava diante de Jesus e não conseguia enxergar a sua grandeza. E sabe o que acontece com ele? Ele se enforca, até porque ele nunca provou de arrependimento, ele provou de remorso. A quantidade de pessoas que estão vivendo debaixo de remorso, é por isso que não mudam. Será que você é o maior traidor da sua própria vida? Será que, por isso que eu disse para você no início dessa mensagem, não pense em ninguém, pense em você.
Talvez você seja o seu próprio Judas, lutando contra você mesmo. Você seja o maior sabotador dos seus próprios sonhos. Por quê? Quando Deus te deu tanta coisa, você não guardou. Às vezes você ficou dormindo demais, às vezes você foi deitar com a formiga, os preguiçosos, como o Provérbios fala, vai deitar com a formiga. Eu quero que você entenda que existem pessoas que se sabotaram, se traíram seus princípios, seus valores, e agora estão colocando culpa na quarentena, mas isso já vem há muito tempo atrás. Isso já vem sido estabelecido no seu coração. A gente pode olhar que esse é o momento que Judas se manifestou, mas a traição dele já estava há muito tempo sendo gerada dentro do seu coração. Eu sei que é muito fácil agora você ter um arrependimento, porque você está passando por um momento difícil. Existem pessoas que elas pensam que estão arrependidas, mas estão passando por um remorso. Elas pensam assim: poxa, como eu fui pego, como isso pode acontecer comigo? E não pensam assim: eu nunca deveria ter feito isso. Outras simulam um falso arrependimento por causa da necessidade. Como a pessoa tem necessidade, está passando por um momento entre a vida e a morte, pede a Deus, e só Deus para sondar o coração. Ao mesmo tempo, nessa palavra, mostra a atitude de uma outra pessoa, que não é Judas, que é Pedro. Pedro, um discípulo de Jesus, mas que tinha um problema. Ele também era destemperado nas suas emoções. Ele não sabia como falar com os outros. Ele era aquele camarada impulsivo. Sabe o que acontece? Ele faz a mesma coisa que Judas naquele momento. Que isso, pastor? Como assim? Ele está traindo a Jesus também, porque ele pega uma espada para matar alguém. Jesus já tinha alertado Pedro: Pedro, eu preciso tomar esse cálice, aparta de mim, Satanás. Pedro, querendo fazer alguma coisa, ele queria agir pelas suas próprias mãos. Claro que a diferença entre Pedro e Judas é que Pedro era um cara quebrantado, ele se arrependia. Tanto que Jesus falou: Satanás tentou te peneirar, mas eu roguei por ti. O coração de Pedro, mas nessa hora, coitado de Malco, Pedro pega a espada e ele vai para matar e acerta a orelha. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem você está cortando, ferindo, mesmo sendo homem de Deus? Porque aqui está exatamente a condição de um discípulo de Jesus, um homem que ia mudar a história. Deus ia levantar sobre ele algo tremendo. Tanto que Jesus fala: quando você se converter, você vai mudar os seus irmãos, você vai fortalecer. Ele tinha um legado, mas aqui ele está tentando dar um jeitinho. É quando a gente não consegue resolver alguma coisa e a gente tenta dar um jeitinho. É quando a gente está numa situação onde está tudo obscuro, onde as nossas emoções estão afloradas, é onde a gente está agitado e de repente vamos fazer alguma coisa, eu preciso defender, e ele pega e ele vai lá para ferir. Jesus repreende: coloca a sua espada na bainha, porventura eu não vou provar daquilo que Deus tem para mim. Isso significa que às vezes, quando a gente está desequilibrado, a gente sai daquilo que Deus tem para a gente entra num propósito completamente diferente, e quando isso acontece, a gente acaba ferindo o outro. Sabe, era um homem de Deus, mas um homem de Deus que feriu alguém no momento difícil. Talvez você seja um homem de Deus, eu até acredito de verdade que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. O problema é sua língua, o problema é seu temperamento. O problema é quando você está esquentado. O problema é quando você está perturbado, porque você fere as pessoas. Você atrapalha o crescimento das pessoas, porque simplesmente você está desequilibrado nas suas emoções. Pessoas destemperadas, desequilibradas, que muitas vezes agem segundo emoções humanas, irracionais, carnais e não espirituais.
Existem pessoas que quando estão com raiva falam coisas. É a mulher falando para o marido falando para a mulher, os pais falando para os filhos, coisas que até Satanás teria medo de pronunciar, porque sabe que fere. E às vezes você, nesse momento, você age assim. Tem homens, tem mulheres que já acorda de manhã, parece que está com Satanás. A gente não sabe se expulsa o Satanás da pessoa ou a pessoa do Satanás, porque está muito parecido, não consegue se controlar. E nesse momento Pedro faz exatamente isso. Pedro era aquele que falava: não, Jesus, eu estou contigo. Mas quando vinha a pressão, ele abandonava, até o momento que Deus tocou nele, e foi algo tremendo. Mas eu estou dizendo que você precisa romper, porque senão você age como um traidor, não com rebelião. Aí é que está. Você age com um temperamento desconectado com Cristo. Você não é TCE, é temperamento controlado pelo Espírito Santo. Quando as suas emoções estão abaladas, você foge. Tem gente que foge, tem gente que é tão medroso, tem gente que não é iracundo, mas é medroso. Aconteceu alguma coisa, não, eu vou embora, eu vou isso, eu vou aquilo. A gente não abandona uma guerra no meio da luta. A gente precisa entender que às vezes a visão é maior do que o nosso próprio umbigo. Você já pensou se todos os soldados no ápice de uma batalha abandonassem? Existem momentos que a gente fica pelo um bem maior, e Pedro ali estava abandonando a missão, porque estava tentando dar uma ajuda, ele estava tentando fazer algo que não era para ele fazer. Irmãos, eu preciso de Deus, preciso totalmente de Deus. Hoje eu entrei aqui na igreja, quando eu vi a igreja tão vazia, porque a gente está gravando assim, olha como eu senti saudade. Eu sinto saudade, eu não consigo sozinho. Se cada membro da igreja entrar numa época de descontrole, vão me abandonar e eu vou ficar sozinho. E como é que eu consigo sozinho? É por isso que a gente precisa aprender a cultura da honra, para tratar pessoas como elas devem ser tratadas. Às vezes a gente é um líder, mas a gente ofende demais com palavras, e pessoas que deveriam permanecer na nossa vida durante anos saem. Não é porque o diabo tirou, não, é porque às vezes a gente não percebe que somos ignorantes demais para que elas consigam ficar perto da gente. Agora está também mal uma outra pessoa nessa história. Imagina um soldado romano, que ele vai prender alguém, um bandido, um qualquer, porque nessa hora Jesus estava sendo tratado exatamente assim, apesar de ter toda a sua grandeza. Ele não é ferido, porque Malco chega lá, ele não é ferido num campo de batalha, entre uma batalha que ele ia sair com uma medalha. Não, ele é ferido por um ex-pescador, que provavelmente não tinha a mesma habilidade que Malco, o que seria motivo de chacota e de vergonha. E para ficar pior, quem feriu Malco foi um homem de Deus. Quando a orelha de Malco cai no chão, tudo na vida dele, ele era servo do sumo sacerdote. Vamos imaginar, se ele fosse entrar no templo, ele não ia poder mais entrar, porque qualquer pessoa com defeito físico não entraria no templo. Se ele fosse casado, provavelmente ele ia ser discriminado. E se fosse casar, talvez alguém diga: não casa com esse cara, não, logo na orelha. Quando a orelha dele cai no chão, os seus sonhos caem junto, as suas projeções de futuro caem. Talvez isso tenha acontecido com você. Durante a sua caminhada, algo aconteceu que roubou os seus sonhos, que lhe feriu. Você imagina a dor que ele está sentindo. De repente, em algum momento da sua vida, você passou por um momento onde você perdeu alguém que você amava, você perdeu um trabalho, você foi traído, e parece com que todos os seus sonhos caíram. Talvez você se decepcionou com uma igreja local, com um pastor, um homem de Deus que deveria cuidar de você, mas ao invés de cuidar de você, te traiu, te ofendeu, e você viu parte da sua vida ficar presa.
Talvez há anos que você não queira mais entrar dentro de uma igreja evangélica, porque um dia você teve problema com alguém. Talvez você muda de igreja por igreja. Por quê? Porque você teve problema com um pastor. Então, em cada lugar que você entra, você acaba lembrando daquela época. Você quer uma forma de apaziguar os seus sentimentos e a sua dor, mas eles continuam lá, porque você ainda não teve esse toque com Cristo. De verdade, eu quero que você entenda isso comigo. Um momento onde a tua dor está tão profunda, está tão forte, que tudo que você tem é: eu vou paralisar, eu vou parar. Eu vou desistir, para mim já chega. Eu desisto de lutar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Talvez você esteja assim. Vamos pregar esses 3 personagens e vamos colocar no mundo atual. Tem a opção de Pedro, um brigando com o outro, um cortando o outro. Eu quero que você entenda, olha o ambiente que Jesus estava. Vamos conectar. Jesus olhando e vendo Pedro tentando ferir alguém. Imagina Jesus agora vendo a igreja evangélica, uma tentando ferir a outra. Artista falando mal de artista. Missionários falando mal de missionários. Ao mesmo tempo, Jesus vendo os maus, trabalhadores que estão equivocados, mas que foram feridos por alguma circunstância. Alguns só vão sentir o luto daqui a alguns meses, porque agora estão lutando para sobreviver. Imagina Jesus olhando para essa situação e de repente vê Judas traindo, pessoas abandonando o evangelho por nada. Por nada. Na época que a igreja mais precisa da fidelidade daqueles que têm, eles simplesmente são infiéis no momento em que a igreja está precisando entre os membros, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não está me vendo falar sobre dízimos e ofertas, porque eu acredito que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Mas cuidado para você não se tornar um Judas nesse tempo. Ele está pegando aquilo que é do Senhor, que você continua recebendo. Deus tem te abençoado, e você tem nesse momento deixado a igreja desprovida, porque você mesmo se tornou um traidor e não tem sido fiel. Esse tempo vai acabar, e talvez você tenha a colheita que você mesmo esteja plantando. Aqueles que são fiéis vão passar por esse tempo e vão ter uma colheita sobrenatural, mas aqueles que não são, talvez no futuro precisem exatamente daquilo que hoje se negaram a se dar. Você imagina Jesus vendo isso, e ao mesmo tempo o seu comportamento no meio desse caos, no meio desse problema, no meio dessa confusão, é impressionante. Porque Jesus está vivendo numa época terrível. Ele sabia que os próximos momentos dele, ele ia apanhar, ia ser chicoteado, seria crucificado. Mas mesmo assim, ele aqui está tomando uma atitude que eu e você precisamos ter. Olha o que Jesus faz. Ele chama Judas de amigo. Interessante que apesar de Judas errar no seu caráter, Jesus não se comporta como ele. Jesus está ensinando que nenhuma ofensa vale outra ofensa. Jesus não permite que seu caráter seja mudado, mesmo sendo traído. Ele não se torna um traidor. Nesse momento você precisa parecer com Jesus. Você não pode dar volta nos outros, porque você está tomando uma volta. Você não pode tratar o outro como o outro te trata. Você precisa entender que você tem que se comportar assim.
Jesus, ele se permite ser beijado. E olha que interessante, quando ele diz eu sou, o poder é tão grande que Judas e os outros recuam e caem para trás. Jesus estava mostrando, eu estou permitindo. Olha que coisa tremenda. Jesus se permite ser ferido, ele se permite ser crucificado para que pudesse salvar outras pessoas. Isso significa que nesse momento você precisa se permitir a se sacrificar por alguém, a ajudar o outro, mesmo que o outro seja alguém que talvez te desprezou, te machucou e te feriu. Você precisa ter compaixão. Imagine alguém na sua rua que sempre falou mal de você e agora está precisando, é a hora de você ajudar. Por quê? Talvez você pense, bom, mas eu vou ajudar alguém que me feriu, de repente alguém que fez uma coisa tão errada, mas você não é essa pessoa. Você não vai se comportar da mesma forma que o outro se comportou com você. Você vai se comportar de acordo com o Deus que reina no seu coração, que é um Deus de amor e de compaixão. Você vai, olha, eu vou ser sincero, eu liguei para alguém que disse que não gostava de mim, que disse que não me via como pastor, e eu estava em casa e Deus tocou no meu coração, e eu liguei e falei, você está precisando de alguma coisa? Ainda tomei uma bronca, ainda tomei um fora. Na hora eu fiquei muito triste, falei, Deus, mas eu fiz um coração tão pronto. Mas sabe o que Deus me falou? André, você fez a sua parte. Você não pode permitir que os outros controlem quem você é. E eu também não tenho o poder de mudar o que o outro pensa de mim, mas eu fiz a minha parte. E é isso, Jesus está aqui tratando com educação. Jesus podia matar Judas naquele momento, mas pelo contrário, Jesus estava morrendo por Judas que não queria Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus é aquele que no meio do caos está calmo. Ele não falou, bom, vamos embora, Pedro, vamos lá, todo mundo pega, vamos embora. Não, ao mesmo tempo ele tem paciência. Seu marido acordou estressado, sua esposa, seus filhos, vamos ter paciência. Vamos ter paciência, vem cá, guarda a tua espada, senão tu vai machucar alguém. Conversa comigo depois. Irmãos, quem é que não está estressado? Ontem eu estava agoniado em casa. Tem hora que eu quero sair. Eu vou te confessar, eu estou com saudade do Madeiro. Meu Deus, ele hambúrguer, aquela costela, barbecue. Eu estou com saudade que eu estou com saudade de muitas coisas. E quando eu estou agitado, precisamos nos voltar para Deus. Vim para a igreja, cantei, adorei. Porque quando a gente se volta para Deus é tudo diferente. Jesus estava tão conectado com Deus que ele fala, Pedro, você está errado, vem cá, filho. Olha o que Jesus fala, é tão lindo. Ele disse assim, olha, se vocês vieram me buscar, pega só a mim, porque nenhum deles. Eu estou falando que Jesus, ao mesmo tempo que está dizendo para Pedro, Pedro, coloca a tua espada, Pedro acabou de ferir alguém. Jesus mesmo assim ainda fala bem assim, é por você, Pedro, que eu vou fazer alguma coisa agora. Mesmo você que acabou de fazer uma coisa tão errada, eu vou fazer algo por você. Irmãos, quem da gente não está errando? Quem da gente não pecou? E mesmo assim Jesus continua dizendo para a gente, vem cá, Pedro, vem cá, eu tenho uma obra na sua vida. Pedro, um dia a tua sombra vai curar. Pedro, você não vai ser aquele que vai cortar as pessoas. Eu sei que talvez você seja iracundo, irritadinho, chateadinho, mimadinho, mas eu tenho uma palavra para você. Jesus vai fazer com que você coloque a tua espada na bainha e se torne um homem e uma mulher pacífica. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Você vai ser um pacificador, porque Deus vai tocar em você. Ao mesmo tempo, Jesus, ele diz assim, eu vou ser ferido, não você. Ele pega a orelha de Malco e cura. Olha, quando eu olho essa atitude de Jesus, eu vejo o perdão de Deus de uma forma surreal. Aqui Jesus mostra que mesmo alguém que ia falar mal dele, que ia prender ele, que ia bater, que ia chicotear,
Mesmo assim, Jesus ele consegue liberar perdão e ser uma fonte de cura. Depois eu vou falar para vocês sobre os 3, mais especificamente. Mas nesse momento eu quero que você entenda que Jesus é uma fonte de perdão. Ele simplesmente está curando alguém que ia feri-lo, que ia participar do seu assassinato. Será que não é esse momento para você perdoar alguém que tanto lhe feriu? Você não sabe quantos dias você tem de vida, você não sabe nem se amanhã você vai ser uma estatística. Talvez seus filhos vão ver essa mensagem daqui a alguns anos, porque você faleceu nesse momento. Você precisa liberar perdão. Irmãos, eu só sofri quando eu guardei alguém. Eu achei que tinha perdoado, até li um livro muito interessante, te aconselho a ler. Eu achei que tinha perdoado do pastor Léo. E como é bom você ser livre. Jesus, ele era livre. Ele não deixou com que essas mazelas entrassem no seu coração. Ele estava pensando em algo muito maior. E eu fico imaginando o que foi a vida de Malco depois que ele foi tocado por Jesus. Você já pensou que Jesus fez uma microcirurgia? Você imagina colocar, olha, por mais que Malco ainda tivesse resíduos de sangue, ele estava curado. Eu quero te dizer que Jesus é capaz de restaurar o seu casamento, os seus sonhos e tudo. Jesus é capaz de, no meio disso tudo, restaurar você completamente. Eu quero te dizer que, seja qual for o sonho que você perdeu, está na hora de você ser como Jesus e perdoar e receber a cura de Jesus. Talvez nesse momento que você se magoou tanto com pastores e com líderes, seja a hora de você olhar para Jesus e falar: Senhor, mesmo que Pedro tenha me machucado, sempre vai ter Jesus para me restaurar. É hora de você provar de uma restauração, porque agora não tem o templo, é só você pode fazer isso agora, nesse momento. No último culto, teve pessoas que foram para o banheiro chorar, outras aceitaram Jesus no meio da palavra. Isso pode acontecer com você. Talvez durante anos você está cortado por dentro, no espírito, na alma. E agora Jesus vai e cura. Olha como Jesus, ele é fantástico. Olha, eu vou te confessar, quando eu falo de Jesus, alguma coisa queima dentro de mim. Olha que eu sou um pecador. Mas você olha para Jesus no meio de uma pandemia de traição, de ira, de acusação. Ele permanece fiel a Deus e se sacrifica em nome do outro. Será que você não pode sacrificar um pouquinho e dar uma cesta básica para alguém? Será que você não pode cancelar algumas coisas que você vai fazer nos próximos meses e sustentar a igreja nesse momento difícil e ajudar a igreja com as coisas? Será que você não pode? Irmãos, depois eu vou ler um texto com vocês que vai ser muito bom para você, mas que fala sobre você cuidar dos seus familiares nesse tempo, cuidar dos da fé nesse tempo, porque aqui Jesus está cuidando daquele que está desequilibrado, Jesus está cuidando daquele que está machucado, e Jesus ao mesmo tempo não está se paralisando no traidor, pelo contrário, ainda permite ser beijado pelo traidor. O que nós precisamos fazer nesse momento é não paralisar com aqueles que são contra a gente, porque nenhuma crítica pode ser capaz de repente destruir você ou de criar algo em você. Você precisa estar focado em Deus. Quando você está focado em Deus, você avança. Então nesse momento, para de ouvir os profetas do caos, para de se preocupar com aqueles que estão te traindo e continue avançando. Ao mesmo tempo, se tem alguém que lhe feriu, haja de forma diferente.
Dá a segunda face, a outra face, melhor assim. Dá a outra face, eu não tenho que ter duas faces, por favor. Dá a outra face, perdoa, cura alguém e ao mesmo tempo seja equilibrado, para que a sua casa seja colocada em ordem. Eu queria que você estivesse meditando nesse texto, essa semana você estivesse orando. Nós vamos falar exatamente sobre todos esses personagens da Bíblia, mas eu queria que nesse primeiro momento você orasse e falasse: Senhor, por favor, me ajude a ser como Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão, a consolação seja sobre vocês. Maranata, ora vem.